ele estava a caminho de prender cristãos. Primeira coisa, vocês lembram como que Paulo aparece nas Escrituras? No apedrejamento de Estevão, Atos 7. Atos 7:58, fala que quando as pessoas estavam apedrejando Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer, lá diz que um jovem Saulo segurava a capa e consentia no que estava acontecendo. E ali ele presenciou o apedrejamento de Estevão. E logo depois, na sequência da Bíblia ali do relato, em Atos 9, diz que esse homem estava a caminho de Damasco para prender e matar e torturar cristãos. Esse homem eles chamavam ele de touro indomável de perseguidor. Ele odiava, mas ele fazia isso com zelo, porque ele achava que estava fazendo certo. Veja como a religiosidade cega as pessoas. Veja como a pessoa sem Cristo, que está seguindo algum tipo de lei, de entendimento, ela faz coisas em nome de uma crença da cabeça dela, mas ela está indo contrário, totalmente contrário às Escrituras. Vocês conhecem alguém que é zeloso, religioso, moralista, que acha que é certinho, que está fazendo certo, mas que não está andando de acordo com a Bíblia? Assim era Saulo, assim era Paulo. E aí conta que Paulo estava indo a caminho de Damasco e de repente Deus o alcançou. Deus o derrubou, ele ficou 3 dias cegos e aquele homem valente, que as pessoas morriam de medo dele. Ele ia entrar na cidade como o maior perseguidor. Terrível perseguidor. Como que ele entra na cidade? Cego, tendo que ser acompanhado. Veja como Deus quebranta. Deus já começa quebrantando aquele coração. E ali então, fala em Atos 9, alguns trechos ali, fala que Paulo então entrou lá, depois Deus usou outras pessoas para guiá-lo. E ali ele começou então a responder ao Senhor. Ele começou a chamar Deus de Senhor. Ele reconheceu pela graça de Deus que aquilo que aconteceu com ele não foi um mal súbito, não foi um momento de êxtase emocional, mas foi Deus alcançando o coração dele. Então ele começa a chamar Deus de Senhor e disse que quando for encontrar Saulo ali, ele estava orando. O primeiro sintoma de alguém que é nascido de novo é o desejo de falar com Deus através da oração. Não é de sair fazendo coisa, é de conversar com Deus, de ter Deus como Pai. Você vê essa primeira característica na sua vida, um desejo de orar a Deus, de conversar com Deus, de chamar Deus de Senhor. Aquele homem que estava para matar, agora ele se torna submisso a Deus. E ele começa então, naquele exato momento que Deus o alcançou, a vida dele transformou totalmente. Ele se tornou aquele Paulo que a gente vê maduro no final? Não. Mas começou uma nova mentalidade, porque Paulo mesmo diz em 2 Coríntios que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, aquele desejo que Paulo tinha, sumiu. Ele não queria mais perseguir cristãos, ele não queria mais confiar na lei, ele não queria mais seguir o caminho dos fariseus. Ele abandonou aquilo. Mas por quê? Porque ele viu alguma coisa? Porque Deus alcançou o coração dele. Então, hoje em dia, infelizmente, é muito pobre e muito errado testemunho de pessoas que se falaram que se converteram. As igrejas estão cheias de falsos testemunhos, de testemunhos fabricados. A pessoa vai lá e fala assim, você é cristão? Sou por quê? Eu gosto de tocar e um dia eu fui numa igreja, faltava alguém lá, me chamaram para tocar, eu estou tocando, eu estou lá na igreja. Esse é o seu testemunho de conversão? Você não ia na igreja, agora você vai? Você mudou apenas de hábito, mas não mudou de coração? Você continua amando as mesmas coisas, se alegrando no pecado, ignorando Deus, tendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, mas vai na igreja e acha que isso é conversão.
E descansa nisso. Ah, eu vou na reunião. Antes eu não ia, agora eu vou. Já tá bom. Não tá bom. Tá péssimo. Se você só tá confiando nisso, tá péssimo. Você tá perdido dentro da igreja. Você era um perdido fora da reunião, agora você é um perdido dentro da reunião. Só que antes parece que você tinha mais consciência. Agora você tá iludido. Agora pelo menos estou aqui. Estou no meio do povo. Você pode estar aqui nesse meio e tá perdido. Sabia disso? Não é porque você está perto de pessoas que são cristãs que você também se comporta parecido com cristãos, então você também é. Deus, ele atinge pessoas individualmente. Então, nós vemos que Paulo, alguns sintomas da vida de Paulo são impactantes, todos eles, mas só alguns. Paulo, ele era terrível. As pessoas, quando começaram a ver Paulo e souberam da conversão dele, eles tinham medo de Paulo, sabia? Por quê? Porque eles tinham aquela imagem de Paulo antes. Esse cara é matador. Agora ele está aqui no meio. Eu não acredito nisso aí não. Isso aí ele está se fazendo de ovelha, mas ele quer matar a gente. As pessoas tinham medo dele. Ele ficou provando? Ele ficou querendo mostrar a mudança dele? É natural, consequência de uma vida errada. Ainda, às vezes, fica um pouco para trás, mas Paulo seguia firme pela graça de Deus. E Paulo então começou de maior perseguidor a ser o maior perseguido por causa do nome de Cristo. Ele começou a ser perseguido por ser um cristão. Ele começou a ser odiado por causa disso. Nós vemos ele falando, será que compensa então ser cristão? Quando Deus atinge um coração, ele começa a trabalhar fortemente nos nossos afetos. O que é afeto? É desejo, vontade, amor. Você que antes amava o pecado, você que antes amava uma balada, você que antes amava uma pornografia, agora você começa a odiar isso. Porque você fala assim, Senhor, o Senhor deu a sua vida por mim. E eu vou começar agora, continuar na prática do pecado. Foi Paulo quem escreveu as cartas aos Romanos. No capítulo 6, ele fala no verso 12 e 13, não reine, portanto, em vosso corpo mortal. Não reine o pecado, portanto, em vosso corpo mortal. Nem ofereçais os vossos corpos como instrumento de justiça. Paulo está falando assim, se o pecado ainda reina na sua vida, você não é um cristão. Se você só vai na igreja, você não é um cristão. Se você continua amando as mesmas coisas, se você continua tendo os mesmos desejos que você tinha antes, você não é um cristão. Eu não estou falando de luta, eu estou falando de obediência a esse desejo. Luta todos nós temos ainda contra o pecado. Paulo está falando assim, não reine, portanto, em vosso corpo. Reino fala de domínio. Paulo está falando assim, se o pecado ainda tem domínio na sua vida, se você ainda sente prazer em viver na prática do pecado, se você ainda está pensando, qual que é mais legal? Será que é obedecer a Cristo ou não é? Se você ainda está considerando isso não é um bom sinal. Lutas, você tem, eu tenho. Mas a questão é que quando Deus atinge o nosso coração, ele começa a mudar os nossos desejos. Você começa a desejar algo que você não tinha. Que é ler a Bíblia. Que é orar. Que é se importar que você vive na presença de Deus. Você que ignorava isso, você que fazia pouco caso, não quero nem saber se Deus me conhece ou não, agora você começa a preocupar com isso. Você começa a ter uma vida que queira agradar a Deus. E como que você vai ter uma vida que quer agradar a Deus? Lendo a Bíblia. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. Então você começa a ter uma preocupação. Será que a forma que eu estou vivendo agrada a Deus ou agrada a mim mesmo? Será que as minhas amizades mudaram? Eu continuo firme com as mesmas amizades, com as mesmas pessoas que zombam de Deus, que estão na prática do pecado, e eu estou lá no meio me divertindo. Isso não é um bom sinal. Aliás, isso é um péssimo sinal. Será que eu continuo faltando com o desejo de ler a Bíblia? Eu não tenho desejo de ler a Bíblia, de orar. Não tenho desejo. Isso é um péssimo sinal. Eu continuo amando as mesmas coisas que eu amava antes. Eu não vejo mudança no meu coração. Eu não consigo falar que eu amo a Deus, que eu amo a Bíblia, que eu amo estar com os irmãos na igreja. Não só quando tem evento assim, mas uma vida de igreja mesmo.
compromisso. Ver o povo de Deus como seus irmãos em Cristo. Você fala, essa é a minha família. Essas são as pessoas que eu quero caminhar junto. Se não tem essas evidências, isso é um péssimo sinal na sua vida e na minha vida. Então, quando Deus começou a alcançar Paulo, ele transformou Paulo. Naquele exato momento, Paulo foi convertido. Paulo não se converteu, Paulo foi convertido. E a partir daquele momento, então, Deus falou para ele, eu vou mostrar como importa sofrer pelo meu nome. Você que estava fazendo muitas pessoas sofrer, agora eu vou fazer com graça, você vai sofrer pelo meu nome. Não como Deus dando um castigo para ele. Mas Deus fala assim, ó, você vai ver como que eu vou trabalhar na sua vida e as pessoas vão te odiar. As pessoas não vão gostar do seu jeito, mas você vai ficar firme porque eu vou te sustentar. E Paulo foi o maior plantador de igrejas. Paulo foi a pessoa que a gente pode olhar do nível humano, a pessoa que mais conheceu a Cristo. Foi o maior teólogo. As cartas que ele escreveu, Romanos, Colossenses, Gálatas, Filipenses, as cartas pastorais. Esse homem foi preso, foi açoitado, foi maltratado, foi zombado. E a graça de Deus o sustentou. Esse homem escreveu Filipenses, a carta com um dos temas fortes que é a alegria no Senhor. Ele não estava num resort, ele estava preso por causa do nome de Cristo. E tem alguns textos da palavra de Deus que fala, que Paulo mostra o tanto que ele amava. Lá em Gálatas, capítulo 2:20, Paulo fala assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e deu a vida dele por mim. Paulo está falando assim, a vida que eu estou vivendo agora, eu estou vivendo por causa de Cristo. Paulo chegou a falar, sabe o quê? O viver para mim é lucro. Cristo. É Cristo. Cristo. E o morrer é Lucro. Você já imaginou um homem desse falar isso aqui? Isso aqui, meus irmãos, não é gente que está pensando em suicídio. Eu quero morrer porque isso aqui está horrível. Não é isso que Paulo está falando. Paulo amava tanto a Cristo. Ele amava tanto a Cristo. Que se você ler as cartas dele, se você ler Romanos, você vai ver Paulo falando de um assunto. Conhecer a Cristo. Aí você vai falar assim, tá, mas Paulo não conhecia Cristo então? Cristo já não transformou o coração dele? Cristo já não mostrou tanta coisa para ele? Paulo ainda queria conhecer Cristo. Mas espera aí, o que é conhecer a Cristo então? Se Paulo já era um cristão, se Deus já estava usando tanto Paulo para plantar igrejas, para evangelizar pessoas, para pregar em sinagogas, e Paulo falou assim, eu quero desejar conhecer a Cristo. Porque nós confundimos conhecimento com saber intelectual. Você pode saber sobre um monte de coisa. Você pode saber sobre a vida da pessoa que você mais admira nesse mundo. Pode ser um jogador de futebol, alguma outra celebridade nesse mundo. Você pode ler sobre ele. Mas Paulo não estava querendo saber sobre Cristo. Paulo queria amar a Cristo. Paulo queria relacionar com Cristo. Porque Paulo tinha uma visão seguinte. Esse Jesus, ele deu a vida dele por mim quando eu merecia o inferno. Eu estava enganado na minha religião. Eu estava condenado justamente para o inferno. E por que que esse homem me amou? Homem Jesus, 100% Deus, 100% homem. Por que que Jesus me amou? Paulo tinha uma visão tão grande do amor de Deus, mas tão grande do amor de Deus, que isso fez com que ele não se amasse ao ponto desse amor egoísta que a gente fala. Ele não estava pensando no bem-estar dele, na glória dele. Paulo queria conhecer a Cristo. Paulo queria relacionar, porque relacionamento na Bíblia fala de comunhão, de amor, de envolvimento. Não é apenas saber. Você pode saber sobre Jesus já. Talvez se eu perguntar aqui, quem sabe alguma história da Bíblia? Eu sei. Mas a ideia é, você crê nessa história que você sabe? Você crê na pessoa de Cristo? Como Paulo falou assim, o viver para mim é
Cristo. O viver para mim não é fazer coisas para Cristo. Não é sair fazendo um monte de coisa. O viver para mim é conhecer a Cristo. É amar a Cristo. É relacionar com Cristo. E isso envolve eu fazer coisas para Ele. Paulo fez muitas coisas. Paulo plantou igrejas, Paulo evangelizou pessoas, Paulo pregou na sinagoga, Paulo foi perseguido por causa do evangelho. A conversão não nos deixa inativos. Eu já criei, agora tá bom, agora eu vou ficar quietinho na minha, esperando Jesus voltar. Mas a conversão faz com que a gente faça alguma coisa em resposta àquilo que Deus fez por nós. Então, eu usei um exemplo esses dias, ontem, antes de ontem, né, Ramon? Quinta lá no grupo Jantaizinho. Eu falei o seguinte, para mim, Paulo, eu tentando entender como que esse homem amava tanto a Deus, porque Paulo tinha uma visão correta do que Cristo fez. Eu penso o seguinte, se um filho meu, pequenininho, se a minha pequenininha ali tivesse entre a vida e a morte, e alguém falasse assim para mim, Alexandre, no Brasil, na América do Sul, não tem nada para fazer pela sua filha. Só existe um comprimido, o último comprimido, que acaba com isso. E ele está lá do outro lado do mundo. E você tem poucas horas para dar isso para sua filha, senão ela vai morrer. E eu falei assim, eu não consigo ir lá. Eu não tenho ninguém lá. Não adianta enviar para mim por algum meio de transporte que não dá tempo de chegar. Eu não tenho dinheiro, é caríssimo, é um absurdo, eu não tenho dinheiro. Alguém chega e fala assim para mim, só espera. Ele pega o avião dele, um cara milionário, pega o avião dele, vai lá, traz o remédio, entrega para os médicos dão para minha filha e ela se recupera. Qual é o grau de gratidão que eu vou ter para essa pessoa que fez isso? Qual é o grau de gratidão que eu vou chegar para essa pessoa que eu não tinha relacionamento com ela e ela vai lá e toda a despesa por conta dela, o avião, o remédio, tudo, vai lá, você entrega aqui na mão do médico, fala assim, o médico lá. Qual que seria o meu nível de gratidão? A minha filha estava no último suspiro. Agora pense o contrário. Pensa se a minha filhinha tivesse apenas com uma gripe bem leve. Uma gripezinha. Não é essa gripe forte que deu, não, é uma gripe mais fraca. E alguém fala assim, eu fui lá no Canadá e trouxe um remédio para ela aqui. Cara, obrigado, mas não precisava. Ela não tá ruim. Um remédio ali na farmácia ali ia ajudar ela já. Obrigado. Eu ia agradecer pela gentileza, pelo socorro dele, mas eu falei assim, mas não precisava. Vocês entendem a diferença? O problema é que muitas vezes, para nós, você pensa assim, Jesus não precisava ter sofrido na cruz assim. Não era tão grave a minha situação. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. O que eu estou dizendo? Senhor, valeu, mas não precisava. Não tem o que falar. Agora, se você tiver uma compreensão de que você estava morto espiritualmente, condenado a passar a eternidade no inferno, sofrendo, sem chance de retorno, que você estava morto e a caminho do inferno, e você lesse na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não conseguir encontrar Deus, aí você tem uma compreensão da sua situação passada e do que Deus fez por você, da vida que Ele te deu. Qual é o nível de gratidão que você teria para esse Deus? É muito maior do que o que eu teria para esse médico. O problema é que nós pensamos o seguinte, a minha situação não era tão ruim. Paulo não, Paulo tinha plena certeza, eu era morto, eu estava condenado. E tem uma frase de um teólogo que chama de Basílio, acho que é do século III, fantástica, ele diz assim, Satanás, presta atenção nisso aqui, Satanás não tem como tornar o inferno atraente. Não tem como. O que Satanás vai falar com o inferno atraente? Não tem como. Sabe o que ele faz?
ele torna atraente o caminho que leva até lá. Por que que tantas pessoas estão iludidas no caminho de pecado? Um caminho atraente, de prazer transitório, de prazer pecaminoso, porque Satanás ele tenta enganar, e ele consegue enganar, fazer com que você esteja no caminho largo que a Bíblia descreve lá em Mateus 7. Caminho largo, mas que conduz à perdição. Ele torna esse caminho largo atraente, mas ele esconde a perdição lá. Então as pessoas estão iludidas num caminho de pecado, de busca por prazer, principalmente na idade de vocês, iludidas, achando que a vida é legal mesmo, e vão festar, e vamos aproveitar, que esse negócio de céu e inferno aí não existe, e se existir no final todo mundo vai para o céu. Então Satanás torna atraente o caminho que leva até lá, mas Jesus não. Jesus vem e mostra para nós a sua condição, você está no caminho de pecado, de morte. E Paulo tinha essa consciência. Por isso que Paulo fala, lá em Filipenses 3:8, deixa eu ler aqui. Meio escuro aqui e eu já estou ficando meio ruim da vista. Filipenses 3:8, olha só o que Paulo fala. A partir do 7 ele diz assim, mais o que para mim era lucro, considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aqui mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que Paulo fala? O que para mim era lucro, eu considero perda. Você veja o que a conversão de Deus faz? Aquilo que você tanto amava, que você considerava tudo na sua vida, agora você considera como perda. Por quê? Porque você quer ganhar a Cristo. Você quer ser um jovem comprometido com Cristo. Você quer ser um jovem diferente, só que você não consegue. Você precisa de Cristo. Paulo precisou de Cristo. Você e eu precisamos de Cristo. Não tente ser melhor. Não tente imitar Paulo por força própria. Não tente agora falar, agora eu vou ser certinho. Você não vai ser certinho. Você precisa de Cristo. Você precisa orar, Senhor, ganha o meu coração. O que o Senhor fez na vida daquele homem, o Senhor não vai me derrubar, eu não vou ficar cego, eu não sou o maior perseguidor da igreja, mas eu sou um pecador igual a Paulo era. E eu preciso da mesma graça que o Senhor alcançou Paulo. Então Paulo fala já no final da vida dele, em 2 Timóteo 4:7, combati um bom combate, guardei a fé. Pela graça de Deus, ele combateu, porque a vida cristã é uma vida de combate. Combate contra o pecado. Combate contra a zombaria que vão fazer de você por você seguir a Cristo. Por você querer ter um namoro santo, vão zombar de você. Por você seguir a Cristo, vão zombar de você. A zombaria sempre foi uma arma de Satanás para tentar acuar os cristãos. O salmista diz no Salmo 119, zombaram muito de mim, mas eu guardei a tua palavra pela tua graça. Você vai ser zombado. Paulo foi, eu vou ser, eu sou, todos nós. Mas se você foi alcançado pela graça, você vai falar assim, eu considero tudo como perda, porque agora eu sou uma nova criatura. Há um novo desejo em mim de servir a Cristo. Então esse Paulo que nós vamos assistir foi alguém que foi alcançado. Ele não nasceu crente. Ele não nasceu bonitinho, amando a Deus. E essa é a esperança para mim e para você hoje. Talvez você esteja numa vida, você não é um perseguidor da igreja. Você não matou ninguém. Você não fez ninguém sofrer. Mas você está tendo uma vidinha aí pacata na sua. Iludida. Iludida de que vai na igreja de vez em quando. Ai, eu sou da igreja tal. E daí? Pertencer a alguma igreja é importante? É biblicamente importante. Mas é isso que salva? Não é isso que salva. E as pessoas estão assim, que eu sou da igreja tal. Meu pai era o pastor fulano de tal, meu tataravô era... E daí? Eu quero saber se você crê. Se você ama Jesus. Se você já clamou a Deus para que Deus te alcance como alcançou a vida de Paulo. Porque é somente a partir daí que nós vamos poder ter uma vida realmente contrária que a gente estava tendo. A gente caminhava para cá
conversão é isso. Eu tô andando para cá e tô achando que tô certo. Aí Deus muda a minha mente. Tem gente que acha que conversão é uma volta de 360 graus, né? Se for, eu vou continuar andando para cá. Conversão é eu dar as costas para aquilo. Eu achava que a vida era isso. Aí Deus me mostrou, Deus me alcançou com a tua graça. Nossa, eu estou totalmente errado. Eu vou para cá. Salmo 119 diz assim: considera os meus passos e volta os meus... Considera os meus caminhos e volta os meus passos para o Senhor. É você ter a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. E falar: Senhor, ganha o meu coração.